vamos continuar nossos estudos a respeito da fé. O tema de hoje é: qual é o objetivo de Satanás em seus ataques contra os filhos de Deus? Por que Satanás ataca os filhos de Deus, tenta destruir a sua fé? Como nós temos visto nas últimas aulas, nós começamos a ver alguns temas relacionados à fé de forma mais teórica. Vimos o que significa a fé, de onde provém a fé. Vimos sobre o fato dela ser sobrenatural. Vimos o oposto à fé, que é a incredulidade. E depois nós passamos a ver algumas questões mais práticas a respeito da fé. Como, por exemplo, o fato de que a fé precisa ser aumentada e fortalecida. Como o fato de que a fé nos é exemplificada na vida de Cristo Jesus. Na semana passada nós vimos que existe uma fé falsa, ou seja, uma fé que, apesar de ter todos os aspectos externos de uma fé verdadeira, não tem raízes sobrenaturais, então ela acaba. E hoje nós vamos falar sobre tentações, como é que Satanás nos tenta. E por que isso tem a ver com a fé? Porque o objetivo de Satanás é nos fazer não confiar em Deus. E nós vimos que o principal elemento da fé salvadora é a confiança em Deus. Fé significa a apreensão de um determinado conteúdo, de uma notícia. É também o assentimento intelectual, ou seja, eu declaro que essas coisas são verdadeiras, mas é, acima de todas as coisas, confiança em Deus, da onde vem o descanso que nós temos na nossa vida. E o objetivo de Satanás é nos fazer quebrar esse descanso, nos fazendo não confiar em Deus, nos fazendo rumarmos ao caminho da incredulidade. Nós vimos semana passada que nós, homens, não conseguimos sondar o coração das pessoas para descobrir se alguém tem a fé verdadeira ou não. E Satanás também não sabe quem tem a fé verdadeira ou não. Então o objetivo dele é fazer com que todos abandonem a fé. É claro que aqueles que são verdadeiramente salvos em Cristo Jesus nunca perderão a fé, porque Deus é quem as protege. Mas essa fé pode ser abalada em algum sentido. Pode ser impedida de ser fortalecida. Pode nos levar a diversos problemas, e é isso que nós vamos ver nesta manhã. Então qual que é o objetivo de Satanás em seus ataques contra os filhos de Deus? Satanás ataca os filhos de Deus com o objetivo de fazê-los abandonar a Deus e a fé nele, em especial mediante a negligência da palavra e da oração. Então observem aquilo que nós dissemos. O objetivo dele é nos fazer abandonar a Deus, abandonar a confiança e a fé que nós temos em Deus. De que forma? Especialmente negligenciando a palavra de Deus e a oração. Que, se os irmãos se lembram, são duas coisas que nós vimos que nos são dadas por Deus para fortalecer a fé. Então, uma vez que Satanás nos faz abandonar e negligenciar a palavra e a oração, a nossa fé não é fortalecida por esses meios de graça. Não é aumentada, não é exercitada. E, nesse sentido, nós caímos em incredulidade ou falta de confiança em Deus. Então, vimos diversos aspectos práticos relacionados à fé nas últimas aulas. Nós vimos, em primeiro lugar, que a fé tem como seu principal exercício contemplar a Cristo diariamente. A fé que é exercida diariamente é uma fé que olha para Cristo Jesus, que contempla a pessoa de Cristo e é aperfeiçoado à semelhança de Cristo. Nós vimos que a fé é uma graça assimiladora que nos faz parecidos com Cristo Jesus. E nesse sentido nós somos chamados a contemplá-lo diariamente. Nós também vimos que essa fé nos santifica e, portanto, é o princípio da nossa obediência. Nós só obedecemos a Deus porque Deus nos concede a fé. Porque nós confiamos e cremos em Deus, então nós o obedecemos e somos santificados por meio da fé. Vimos também que Cristo é nosso principal exemplo de fé. E isso está relacionado com o fato de que nós contemplamos a Cristo diariamente. Quando contemplamos a Cristo, nós também vemos em Cristo um exemplo de fé. Não só um exemplo, ele é também o objeto da nossa fé, ele é aquele que baseia a nossa fé materialmente por meio dos seus méritos, mas ele também é um exemplo de fé. Foi o maior crente que nós já tivemos. Vimos que a fé deve ser aumentada e fortalecida pelos meios de graça. Nós falamos de dois aqui, nessa manhã, palavra e oração. Mas há um terceiro meio de graça que Deus nos concede, que são os sacramentos. O batismo e a ceia do Senhor. São sinais visíveis de uma graça invisível. Não são apenas memoriais ou símbolos, mas Deus verdadeiramente nos aplica graça por meio deles. E vimos que a fé verdadeira nos faz crer nas ameaças de Deus. E por isso devemos temê-lo, não de forma servil, mas de forma filial. Porque, como nós vimos, Deus é nosso Pai. E como nós cremos naquilo que Deus nos revela, nós cremos não apenas nas suas promessas, mas também nas suas ameaças, que nos impedem de desagradá-lo, que nos afastam do pecado, nos afastam daquilo que nos afasta do próprio Deus. E vimos que a fé falsa é aquela que não tem raízes sobrenaturais. É aquela que não é gerada pelo Espírito Santo e por isso termina em apostasia. Hoje nós vamos observar de que forma Satanás age para nos fazer perder a confiança em Deus, minando nosso aumento de fé, nos impedindo de ter a fé fortalecida em Deus. Como eu disse, Satanás não sabe quem são os eleitos.
Ele não sabe quem é que tem a fé sobrenatural. Então ele faz o possível para que todos abandonem a fé. Aquilo que ele vai fazer com os que têm a fé falsa, mas com aparência de verdadeira, é a mesma coisa que ele vai fazer com aqueles que têm a fé sobrenatural e verdadeira. E ainda que ele não possa fazer com que os crentes verdadeiros abandonem a fé, ele pode fazer um grande estrago em sua vida por meio das tentações. Então, uma das principais artimanhas que Satanás tem para nos fazer ter a fé abalada são as tentações. E se os irmãos observarem, a próxima lição, vejam aí o livro de vocês, nós estamos hoje na lição de número 15, correto? Lição de número 15 fala sobre as tentações de Satanás. Na lição de número 16, nós vamos falar sobre as provações que Deus nos envia. Nós vamos observar que, geralmente, as provações e as tentações dizem respeito ao mesmo fato em si. Porque, afinal, nós somos tentados apenas porque Deus permite. Só que nós vamos observar esse mesmo fato sob dois ângulos, dois aspectos. Satanás nos tenta com um objetivo ruim, que é nos fazer ter a fé enfraquecida, nos fazer abandonar a confiança em Deus. Mas Deus utiliza as mesmas circunstâncias com um bom objetivo, que é nos aperfeiçoar e nos refinar, por meio das provações, por meio das dificuldades, o que inclui muitas vezes a permissão de tentações. Então, Satanás utiliza tentações, que são isso, coisas com um mau propósito de nos fazer abandonar a confiança em Deus. Nosso autor começa dizendo: quando Jesus enfrentou o diabo e suas tentações no deserto, ele forneceu um exemplo para nós quando somos tentados. Em suma, Satanás queria que Cristo abandonasse a confiança em Deus em troca da via mais fácil e da glória. E se os irmãos observaram na leitura, o que o autor procura nos mostrar é Cristo Jesus como esse padrão para nós de como nós devemos enfrentar as tentações. Não apenas como padrão, mas também como aquele que nos fortalece ao passar pelas tentações. Como nós já observamos, Cristo é verdadeiro homem. Sendo verdadeiro homem, ele precisava ter fé. E sendo verdadeiro homem, ele também foi tentado em tudo a nossa semelhança, com a diferença de que ele não caiu em tentação, ele não pecou. E quando nós contemplamos a Cristo pela fé, nós somos fortalecidos para passar pelas tentações, mas ele também nos fornece um exemplo de como passar pelas tentações. Porque o que Satanás fez com Jesus é aquilo que ele faz conosco. Ele queria que Cristo abandonasse sua confiança em Deus. E nós vimos, Cristo confiava em Deus porque Deus havia feito promessas a ele. Com que objetivo? Em troca de uma via mais fácil e da glória momentânea naquele momento. E aí ele vai aplicar isso a nós. Nós, como Cristo, devemos viver pela fé e a autonegação enquanto somos atacados pelas tentações da autogratificação ao custo da realização da vontade divina. Da mesma forma como Satanás tentou a Cristo dessa forma, ele nos tenta. Com que objetivo? Para que nós busquemos autogratificação. Mas viver pela fé nos faz fazer o contrário, nos faz negarmos a nós mesmos, tendo em vista a realização da vontade divina. Vontade divina que em muitos lugares nas Escrituras é dito que é boa, agradável e perfeita. Então vamos lá. Nós vamos nos basear, sobretudo, no texto das tentações que Satanás empreendeu a Jesus. Se os irmãos se lembram, nós expusemos esse texto no paralelo em Mateus capítulo 4, se eu não me engano, no começo de abril ou no final de março. Nós expusemos o texto e vimos as 3 tentações que nos são feitas ou nos são apresentadas pelo autor. Aqui nós vamos focar no texto de Lucas, que não difere praticamente em nada do texto de Mateus. Vai ter uma pequena diferença na ordem das tentações, mas o ensino que é trazido por Lucas e Mateus é muito parecido. E nós vamos analisar de que forma Satanás tentou a Cristo Jesus e nos tenta, e como nós devemos fazer para resistirmos às tentações e termos a nossa fé fortalecida e aprovada. A primeira tentação que está presente lá em Lucas capítulo 4, verso 3, Satanás chega a Jesus, que estava jejuando no deserto por 40 dias, teve fome, e aí Satanás vem até ele e diz: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Satanás se aproxima de Cristo Jesus? Pois não. Sim. Nunca é só Jesus homem. Jesus é sempre verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se a gente observar lá no texto, eu pretendo focar isso um pouco mais para frente, o grande objetivo daqueles primeiros capítulos de Lucas e de Mateus também era atestar a identidade de Cristo como Filho de Deus. Em uma das aulas da revista que nós estudamos este ano sobre a aliança, nós vimos que Jesus é chamado de Filho de Deus em 2 aspectos. Em um sentido, o fato dele ser Filho eterno de Deus, ser verdadeiro Deus,
E o outro sentido, que é o sentido pactual ou filial, que era como os mediadores da aliança eram chamados. A gente viu, por exemplo, o caso do próprio Davi. Davi foi chamado de filho de Deus. E parece que o que está em jogo aqui nesse texto de Lucas é esse segundo aspecto. Satanás está questionando essa filiação de Cristo como mediador ou representante da humanidade. Assim como ele tentou Adão no jardim, assim como ele tentou o povo de Deus no deserto, ele tentou a Cristo na sua obediência diante de Deus. Porque essa ideia de filho de Deus, pactualmente falando em termos filiais, dizia respeito à obediência de Cristo. Ele, como o mediador da aliança, deveria permanecer obediente e sujeito à vontade de Deus para o benefício do povo. Tanto é que o texto anterior a Lucas 4 é o batismo de Jesus. Nós temos o batismo de Jesus em que Deus chega e fala, olha, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Logo depois nós temos a genealogia de Jesus, que vai terminar com a expressão de que Adão era filho de Deus. Então parece que Lucas está contrastando Cristo como filho de Deus, ou seja, o representante da humanidade, com Adão, o filho de Deus, que falhou em ser o representante da humanidade. Então, a grande questão aqui de Satanás não é, como a gente vê, questionar o poder de Cristo como filho de Deus, mas a sua identidade. Então, é justamente o que eu anotei aqui. A tentação é dirigida a Jesus não para questionar o seu poder divino, mas a sua identidade como filho de Deus quanto à sua obediência. Se ele permaneceria obediente, sendo o representante da humanidade. Não, Deus não pode ser tentado nesse sentido. Mas como verdadeiro homem, Cristo era sujeito às tentações. Deus nunca sai de Jesus, a bem da verdade. Jesus é sempre verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tudo aquilo que ele exerce como mediador é feito verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas como homem, ele poderia ser tentado. Então Satanás tenta Jesus de forma legítima como homem, que era sujeito à queda, e não caiu. A diferença de Adão e a diferença do povo de Deus. Também. Mas ele também era capacitado pelo Espírito Santo. A ideia em Lucas 3 é justamente mostrar isso. Ele capacitado pelo Espírito para também ser fortalecido nesse sentido. Então foi uma tentação real nesse sentido. Porque como homem ele poderia cair. Não, como Deus não. Não tem como. Então, o objetivo de Satanás era questionar a identidade de Jesus como filho de Deus quanto à sua obediência. Ele queria que Cristo não se apegasse àquelas promessas que Deus fez, de que se ele passasse pela obediência, pelo sofrimento, ele receberia, para que ele recebesse essas coisas, então, em benefício próprio. Então, se ele ouvisse a sugestão de Satanás, Cristo deixaria de se submeter à vontade de Deus, porque a vontade de Deus para ele naquele momento era que ele confiasse totalmente em Deus, para que ele passasse pelo período de jejum e fosse depois sustentado pelo próprio Deus. Tanto é que quando a tentação termina, o texto diz que os anjos vieram e serviram a Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus é quem estava sustentando. Então a grande questão aqui seria se Cristo deixaria de obedecer a Deus para usar o poder que ele verdadeiramente tinha para o seu próprio benefício. Só que aqui a grande questão é o papel de Cristo como mediador. Ele não está fazendo nada disso para benefício próprio. Ele está fazendo isso em favor do povo que lhe foi prometido por Deus. E qual que é a resposta de Jesus? Ele responde citando a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, que está lá em Lucas capítulo 4, verso 4. Alguém lê para mim o texto de Deuteronômio 8, 3, por favor? Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Como nós vimos na nossa exposição em Mateus capítulo 4, os três textos que Jesus cita são textos de Deuteronômio. Ele cita textos que estão desde Deuteronômio capítulo 6 até Deuteronômio capítulo 8. Esse é o grande contexto que é citado por Jesus contra as tentações que são trazidas por Satanás. Deuteronômio 8, 3. Mas de tudo que procede da boca do Senhor. Então observe que Jesus aqui
compara a sua própria situação com a situação do povo de Deus no deserto. Ele diz, olha, o povo no deserto passou por fome porque Deus queria ensiná-los a depender apenas dele e não da sua própria força. E por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu que o povo peregrinasse no deserto, em algum momento tivesse fome, depois o supriu com o maná? Justamente para mostrar que o sustento vinha totalmente do Senhor, não vinha da força do povo. E que ainda mais importante que o sustento material, o que era? Tudo aquilo que procede da boca do Senhor, a palavra do Senhor. E nesse sentido, Jesus Cristo manifesta isso. Ele reconhece, nem só de pão viverá o homem. Mesmo o pão do qual o homem precisa para ser fisicamente sustentado vem de Deus. Mas ainda mais importante é a palavra de Deus. E Jesus demonstra isso citando a palavra de Deus. Como é que Jesus resiste à tentação de Satanás? Citando a palavra de Deus, a qual ele declara ser suficiente para o seu sustento. E aqui nós vemos a manifestação da fé de Cristo. Como? No fato de reconhecer que seu sustento provinha da mão de Deus, não por seus recursos naturais. É bem verdade que Cristo, como Deus, tinha o domínio sobre toda a criação. Se ele quisesse, ele poderia ter transformado pedras em pão. Mas ali, como mediador, ele demonstra essa fé no seu Deus, no seu Pai, que lhe havia prometido essas coisas, mas havia também prometido o sustento material, e mais que isso, o seu sustento espiritual. Então, qual que é a suma do que Cristo nos ensina na primeira tentação, ao resistir à primeira tentação? É que Deus é quem supre todas as nossas necessidades, desde as menos importantes, como o pão, como aquelas que são materiais, até as mais importantes, ou seja, a palavra, ou seja, aquilo que nos traz saúde e crescimento espiritual, o fortalecimento da nossa fé. Assim ele responde a Satanás. Por outro lado, nós vimos, não foi isso que o povo de Deus fez na peregrinação do deserto. Quando a gente vai para o texto completo de Deuteronômio 8, vamos abrir lá. A gente já leu o versículo 3 de Deuteronômio 8. Vamos ver um pouco mais desse texto que Jesus cita a Satanás. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 8. O texto começa com uma ordem de Deus no versículo 1. O povo deveria cumprir todos os mandamentos do Senhor. Mas aí Deus diz que eles deveriam se lembrar de algo. Versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Com qual objetivo? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Aqui entra aquela ideia que nós vamos ver na semana que vem, de Deus provando o seu povo para que ele seja aperfeiçoado. Aí entra o texto que a gente viu. Deus humilhou o povo, deixou que o povo tivesse fome, sustentou o povo com o maná, para entender o quê? Que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. E ele passa a falar sobre diversas questões relacionadas ao sustento físico. Não envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E ele vai falar sobre como o Senhor disciplinou o povo naquele contexto para que ele aprendesse. Aprendesse o quê? Que ele estava sendo levado para a terra prometida unicamente pela boa mão do Senhor. Uma terra que no versículo 7 diz, é uma boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aqui ele está falando, olha, eu estou levando vocês para essa terra, uma terra que é muito boa, uma terra que dá tudo com muita abundância e vocês não vão passar fome. Só que eles precisavam entender que tudo aquilo provinha da boa mão do Senhor. Não foi a força do povo que conquistou todas essas coisas. Por isso, antes o Senhor os disciplinou como um filho. Vejam aqui a questão da filiação. O povo de Israel era o povo da aliança. O povo que deveria agir como filho do Senhor, obedecendo ao Senhor, se sujeitando à sua vontade. O mesmo papel de Cristo aqui nós temos visto. E aí Deus então utiliza essa situação da humilhação, da fome, para que eles entendam que dependem inteiramente do Senhor. Mas aí a partir do verso 11, ele vai falar o propósito disso. Por que Deus disciplinou o povo, os deixou ter fome, os sustentou e depois levou para um lugar, para uma terra muito boa? Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas,
depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto que tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, qual que é o objetivo do Senhor aqui? Que o povo se lembrasse do Senhor. Que o momento de fartura não os fizesse se esquecer de que tudo aquilo provinha da mão de Deus. No momento de falta, de escassez, assim como no momento de fartura, tudo isso provinha da mão do Senhor. O Senhor que estava sustentando o povo, tanto de forma física, mas de forma mais importante, de forma espiritual. Por isso o verso 18 enfatiza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais. Então o povo deveria se abster de se esquecer do Senhor, pensando que foi sua própria mão, seu próprio braço, que conquistou o sustento. Na verdade, o sustento proveio do próprio Deus. Então, Satanás, quando tenta Jesus de forma muito semelhante como o povo foi tentado no deserto, tinha um objetivo: suplantar a prioridade espiritual sobre a necessidade física. O objetivo dele era fazer com que Cristo, de alguma forma, se apegasse mais àquilo que é físico, se esquecesse do sustento do Senhor, que é tanto físico quanto espiritual, mas se esquecer, acima de tudo, da prioridade daquilo que é espiritual. E de forma muito semelhante, Satanás muitas vezes nos tenta a suprimirmos nossas próprias necessidades, ou melhor, suprirmos as nossas próprias necessidades, em vez de confiarmos que Deus o fará. E isso, muitas vezes, à custa de coisas mais importantes. E aqui que está o grande problema. Porque não apenas deixamos de confiar na provisão de Deus, física mesmo, mas nós fazemos isso em detrimento daquelas coisas que são mais importantes, que é o sustento espiritual. Sacrificamos muitas vezes aquilo que é espiritual, mais importante, para que aquilo que é físico nos supra. E nesse sentido, o nosso autor aplica isso, especialmente a questão das ofertas no culto. Ele faz aí uma aplicação relacionada a se as ofertas deveriam ou não ser colocadas dentro do momento de culto, ou se deveria ser algo feito fora, em outros momentos da vida da igreja. E ele termina dizendo que ao contribuir com a obra do reino, nós vivemos pela fé. Abrimos mão de nossos recursos e confiamos no cuidado divino para conosco. Ele diz sim, deve haver no momento de culto uma ocasião especial para que os dízimos e ofertas sejam consagrados. Porque por meio disso nós demonstramos a Deus que nós confiamos inteiramente nele. Nós representamos aquilo que Deuteronômio 8 nos diz. Tudo aquilo que nós temos provém da boa mão do Senhor. Se nós temos recursos é porque Ele nos concede a bênção de trabalhar e tê-los. Mas em última instância nós somos apenas mordomos daquilo que é do Senhor. E nesse sentido, quando nós vimos à frente, trazemos os nossos recursos, nós estamos falando, olha, isso aqui é do Senhor. Não só esse valor, mas tudo que eu tenho é do Senhor. Eu abro mão de administrar essa parte sabendo que é o Senhor quem vai me sustentar. E assim nós glorificamos a Deus. Nesse sentido, irmãos, não deveria ser difícil para nós considerarmos a importância dos dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas para nós não deveria ser algo que nós deixamos em último momento do nosso mês para saber se sobrou algo para nós entregarmos para Deus. Pelo contrário, deve ser das nossas primícias, daquilo que vem em primeiro lugar. Chegou aquilo que é o fruto do nosso trabalho, abençoado por Deus, nós já separamos. Isso aqui é do Senhor. Eu sei que não vai fazer falta, porque Deus vai me sustentar. De fato, entregar nossos recursos ao Senhor é um ato de fé. É confiar em Deus, não apenas no nosso sustento físico, mas saber que por meio disso Ele trará para nós benefícios espirituais. Acima de tudo, nos fazer depender mais dEle. Exato, não nos falta. Exatamente. Exato. Tanto é que há poucos textos nas Escrituras que falam sobre nós testarmos a fidelidade de Deus. E aquele texto de Malaquias fala isso, que quando nós concedemos ou devolvemos aquilo que pertence ao Senhor, Deus demonstra sim sua fidelidade a nós. Exato. É um texto pesado, até, se a gente for para pensar. Mas é verdade, é isso mesmo. Deus nos sustenta mesmo com a nossa infidelidade, quanto mais quando nós somos fiéis.
Deus não há de nos sustentar. Então, nesse sentido, o fato de nós trazermos os nossos recursos é demonstrarmos que confiamos no cuidado divino para conosco. E é claro que muitas vezes significa abrir mão de algum conforto maior que nós poderíamos ter. Mas até nisso Deus nos ensina. O que Ele está nos ensinando? Que o mais importante não é o físico. Não é o nosso conforto físico. É sim a nossa confiança em Deus, a nossa saúde espiritual. E nesse sentido, tudo isso é ilustração para nós também. Aprendemos a valorizar aquilo que é de fato mais importante. Mas vamos então à nossa segunda tentação. Até aqui tudo bem, irmãos? Alguém tem alguma consideração sobre o que nós vimos? Quer comentar ou perguntar algo? Então vamos prosseguir. A segunda tentação, presente lá em Lucas capítulo 4, versos 5 e 6, é a seguinte. E elevando a Jesus Cristo, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Cristo deveria então adorar a Satanás naquele momento, e receberia dele os reinos da terra. Qual foi a segunda tentação, irmãos? Foi a da glória imediata, sem precisar passar pelo sofrimento. Porque a gente se pergunta, Cristo Jesus, sendo Deus, não tem o direito sobre todas as nações? Como é que Satanás tem a petulância de dizer que todas essas coisas lhe foram entregues? Bom, foram entregues no sentido em que todas as nações são cativas e sujeitas a Satanás antes do triunfo de Cristo. Por quê? Porque os povos viviam em escuridão, viviam cativos nos seus pecados, e nesse sentido Satanás tinha, ainda que tendo roubado de Deus, ele tinha sim o domínio sobre as nações. Mas se os irmãos se lembram, a Cristo havia sido prometido essas mesmas coisas. Voltamos a falar sobre a questão da filiação. Desde a eternidade, Deus faz um pacto com o Filho, no qual ele promete ao Filho a glória sobre as nações, um povo para si. Mas para que isso acontecesse, o que ele precisava fazer? Passar pela humilhação. Precisava ser humilhado para que ele então tivesse o resultado do seu penoso trabalho, como Isaías 53 nos diz. Mas o que Satanás está oferecendo para ele aqui é essas mesmas coisas sem precisar passar pelo sofrimento, sem precisar passar pela humilhação. Ou seja, achar um atalho para a glória. Como nós vimos, Deus já havia prometido a Cristo a glória. Nós vamos ver 3 textos que falam sobre isso. Alguém lê para mim o Salmo 2, verso 8? Livro dos Salmos, Salmo de número 2. Aliás, irmãos, fazendo parênteses aqui, não é muito preciso nós dizermos que há capítulos em Salmos. Salmos não é um livro dividido em capítulos. Cada salmo é uma unidade individual com uma ideia completa. Então, correto dizer o Salmo de número 2, o Salmo de número 23, por exemplo. Eu quase errei aqui ao falar capítulo 2 de Salmos. Salmo de número 2, versículo 8. Quem está falando aí? Para quem? Exatamente. Lembrem-se, irmãos, a gente já trabalhou bastante o Salmo de número 2 este ano, em vários momentos. O que está acontecendo no Salmo de número 2? O texto começa trazendo a rebeldia das nações. As nações querem se desfazer dos laços com o Senhor. A partir do verso 4, Deus fala, olha, tudo isso aí é brincadeira, eu rio dessa tentativa deles de se desfazer dos meus laços. Mas como eu respondo? Eu respondo com furor. Eu constituo o meu rei sobre o monte de Sião, meu ungido. Aí depois disso, no verso 7, o ungido começa a falar, olha, eu me apego à promessa que Deus me fez. Qual foi a promessa que Deus me fez? Essa aí. Pede-me e eu darei as nações por herança. Deus faz essa promessa ao seu ungido, ao Filho de Deus, as nações por sua herança. O que ele deveria fazer então? Deveria cumprir seu ofício como mediador, porque ele foi ungido para algo, ungido para exercer o seu ofício como mediador. Então qual que é a herança prometida por Deus aqui? As nações por herança. Deus promete as nações por herança a seu filho, mas ele deveria cumprir algo para que isso acontecesse. Outros textos falam sobre isso. João 17:5. Alguém lê para mim, por favor. As nações. Os povos, gentes, Essa imagem de nações vai aparecer depois em Apocalipse, com a ideia de que todas as nações agora se rendem a Cristo Jesus, são os povos. Isso, exatamente. São povos. Gentios. A mesma expressão
é utilizada intercambiavelmente. São povos de etnias diferentes, de governos diferentes, de origens diferentes, línguas diferentes. Tanto é que essa expressão aparece em Apocalipse geralmente nesses termos. Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Mostrando essa diversidade. Isso. De pessoas que antes eram rebeldes contra o Senhor, mas agora se sujeitam a Ele. Essa é a ideia. Certo? João 17:5. Glorifica-me com a glória que eu tinha desde o princípio. É isso que Jesus pede a Deus nesse momento. Se os irmãos se lembram, João capítulo 17 traz a oração sacerdotal de Jesus. Ele está prestes a ser entregue para ser morto e ele então pede: Senhor, eu estou cumprindo aquilo que o Senhor me prometeu. Agora me glorifica com a glória que eu tinha antes de todos os séculos. Porque Jesus, sendo o verdadeiro Deus, tinha já a glória sobre tudo e sobre todos. Mas como mediador, uma glória lhe é prometida. Ele se esvazia da sua glória fica como que oculta no seu momento de humilhação, para que então ele seja glorificado, cumprindo isso que Deus lhe havia prometido. Hebreus 12, verso 2, um texto que a gente também trabalhou nas últimas aulas. Os irmãos se lembram o que a gente viu desse texto? O texto começa dizendo que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé, mas ele também é exemplo de fé. Em que sentido? Jesus suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Havia algo proposto por Deus a ele. Essa alegria é resultado, então, ou é demonstrada na sua exaltação, no fato de ele estar assentado à direita de Deus. Então, nesses três textos, nós vemos alguns aspectos disso. Algo havia sido prometido a Cristo, a herança das nações, a glória, uma alegria, mas para isso ele precisava suportar a cruz. Não só a cruz, todo o seu período de humilhação. O fato dele ter assumido uma carne enferma, sujeita à doença, sujeita à maldição do pecado, o fato dele ser rejeitado pelo seu povo para o qual ele veio, o fato dele ter sido morto na cruz, o fato dele ter sido sepultado, ficado até o terceiro dia sepultado na terra. Tudo isso é parte da sua humilhação. E a promessa de Deus era condicionada a essa humilhação. Deus promete sim a Cristo a glória, promete a autoridade sobre os reinos da terra, mas ele deveria passar pela humilhação. Então o que Satanás está fazendo eu vou entregar tudo isso que Deus prometeu, sem você passar pela humilhação. Tentador, não é? Bem mais fácil. Não precisar ser rejeitado, não precisar ser morto, não precisar ser sepultado. Exato. Muito mais fácil. E de fato, muito tentador. Mas Cristo, nós vemos, permanece fiel. Permanece fiel a Deus e obediente a Ele, mesmo diante dessa proposta de Satanás. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11. Pois é, bem interessante. Com certeza. E a gente vê como Satanás é ardiloso nesse sentido, né? Ele realmente propõe algo que é benéfico, algo que é bom, pensando assim exteriormente falando, mas à custa da obediência a Deus, né? Mas bem vale mais obedecer a Deus, como nós vamos ver, do que ceder aí às facilidades que são entregues por Satanás. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11. Esse texto, irmãos, resume a humilhação e a exaltação de Cristo Jesus. O texto começa dizendo que Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A ideia aqui é, Jesus, sendo o verdadeiro Deus, não olhou para a glória divina como algo que ele deveria se apegar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui nós temos a humilhação de Cristo. Pelo que, ou seja, em razão disso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Resultado da humilhação de Jesus foi a exaltação. Foi o fato dele ter recebido um nome acima de todo nome, e o fato de agora todas as nações
serem sujeitas a ele. Não é isso que ele diz em Mateus 28, quando ele manda que sua igreja anuncie o evangelho? O que ele começa dizendo? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por quê? Porque ele foi obediente. Agora as nações lhe são sujeitas. E é bem verdade que ainda as nações continuam tentando se desvencilhar do poder de Deus, do poder de Cristo Jesus. Tanto é que o Salmo de número 2 termina com uma exortação: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, se submetam ao ungido do Senhor, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. E o texto nos mostra que, em última instância, todas as nações vão se dobrar de joelhos diante de Cristo Jesus. Algumas voluntariamente, outras forçosamente, quando Cristo voltar para consumar o seu reino. Mas então tudo isso é resultado da sua humilhação. De forma semelhante, nós somos tentados por Satanás a nos desviar do caminho da glorificação. Não a glorificação pessoal nossa, mas a nossa glorificação em Cristo. Ou seja, nós sermos aperfeiçoados à imagem de Cristo Jesus. Que nós vimos é o último passo da nossa salvação. Nós vimos que a nossa salvação se desenvolve em uma ordem. Nós somos eleitos por Deus, somos chamados por Ele na história, somos justificados, adotados, passamos a viver uma vida de santificação que culmina na glorificação, que é nós sermos totalmente isentos do pecado e aperfeiçoados à imagem de Cristo Jesus. Porque quando nós nos assemelhamos a Cristo, quem é glorificado? O próprio Cristo. Nós somos parte de um Cristo, como corpo de Cristo, que agora é edificado e é glorificado. Seremos plenamente glorificados. Mas muitas vezes nós somos tentados a evitar o caminho do sofrimento para buscar o bem-estar temporal da glória deste mundo. E é isso que Satanás nos faz. Evitarmos esse caminho de sofrimento que faz parte natural da vida cristã. Afinal, Cristo disse, se ele foi rejeitado, quanto mais seus discípulos. Se ele foi desprezado pelos homens, nós não somos superiores a Cristo para pensar que nós também não seremos desprezados. Mas muitas vezes nós queremos trocar essa vida de sofrimento, essa vida de sermos rejeitados pelos homens por causa do nome de Cristo, tendo em vista a glória deste mundo. E aqui, isso está bem relacionado com a primeira tentação, do sustento físico. Nós trocamos aquilo que é mais valioso em termos espirituais por aquilo que é passageiro, por aquilo que é material, aquilo que rapidamente se esvanece. E há muitos textos bíblicos que mostram isso. O próprio texto de Hebreus capítulo 12 vai falar disso. A gente está vendo no capítulo 11 várias pessoas que se mostraram fiéis no sentido em que eles não se apegaram às coisas terrenas, aos prazeres transitórios do pecado, tendo em vista algo maior que está prometido. E Cristo é o maior exemplo disso. Cristo foi aquele que suportou a cruz, a ignomínia em troca do gozo que lhe estava proposto. Mas outros textos nos mostram a realidade que é nós passarmos por dificuldades como cristãos. Passarmos pelo sofrimento neste mundo. E muitas vezes não pela glória material. Romanos 8, 28. Alguém lê para mim, por favor. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Enquanto isso, se alguém puder abrir em Filipenses 4, 13, já vai adiantando aí a nossa leitura. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em uma leitura apressada, como a gente até muitas vezes costuma ler, a gente está falando, não, todas as coisas vão bem para nós, que amamos a Deus, tudo nos vai muito bem. Se a gente olhar o contexto, não é isso que o texto está falando. O texto ali está falando sobre todas as coisas ruins que nos acontecem. A gente viu que Romanos capítulo 8 é um texto que demonstra para nós a segurança que nós podemos ter em Cristo, mesmo em momentos de dificuldade. Porque depois Paulo vai se perguntar, o que pode nos separar do amor de Deus? Será fome, nudez, perigo ou espada? Ele vai citar diversas tribulações com isso em mente, que todas essas coisas ruins cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus utiliza todas essas coisas para nos aperfeiçoar, para nos fazer dependermos mais dele. Então, ao dizer que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, nós estamos falando, todas as circunstâncias adversas aos crentes são usadas por Deus para o nosso benefício, para que a gente aprenda a trocar a glória deste mundo por aquilo que é mais valioso, que é a glória de Deus. Mesma coisa, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Do que Paulo está falando aí no texto? Ele está falando sobre as vezes que ele foi rejeitado, que ele foi preso, que ele foi desprezado, que ele passou por dificuldades, e ele fala, todas essas coisas eu pude passar porque eu fui fortalecido por Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o sofrimento...
Exatamente. Tanto é que em Coríntios ele vai citar as vezes em que ele foi preso, que ele foi apedrejado, que ele foi fustigado com varas, várias coisas que Paulo passou, e ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Todas essas coisas foram usadas para o aperfeiçoamento de Paulo. Exatamente. Perfeitamente. Isso mesmo. 2 Timóteo 3:2. Eu acho que eu passei o texto errado. Calma aí, deixa eu confirmar. 3:12, por favor. Versículo 12. 2 Timóteo 3:12. Vejam só o quanto isso nos encoraja. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso é um grande conforto para nós, não é? Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, porque isso faz parte da vida natural como cristãos. Cristo passou por perseguição, por rejeição, por sofrimentos. Nós somos maiores que nosso mestre, não vamos passar também? É claro que vamos. Todos quanto querem viver piedosamente serão perseguidos. No Sermão do Monte, Jesus Cristo, em diversos lugares, nos faz justamente relativizarmos essas coisas terrenas para olharmos para aquilo que é mais celestial. E uma das pregações que eu fiz aos irmãos, se eu não me engano, foi no ano passado. Eu preguei num texto sobre a oração no Sermão do Monte. E eu mostrei para os irmãos que uma das palavras que mais aparece no Sermão do Monte é a palavra céu. Por quê? Porque Jesus quer que a gente olhe para o céu. Abra lá sua Bíblia em Mateus. Vamos começar no capítulo 5. Eu vou mostrar isso de novo para os irmãos. Se você tiver um lápis, uma caneta e quiser circular as vezes em que a palavra céu aparece no Sermão do Monte, eu recomendo que você faça isso. Começar no capítulo 5. Observe o versículo 3. Temos a primeira referência a céu no texto. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira referência. Circula aí a palavra céu. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Segunda referência. Verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Terceira referência. No verso 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mais uma referência a céus, só no capítulo 5. No capítulo 5 ainda, nós temos duas referências a céu no finalzinho, verso 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste. Uma tradução aqui do Pai dos céus. Mesma coisa, verso 48. Porque, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Capítulo 6, primeiro versículo. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Na oração dominical, a partir do verso 9. Pai nosso que estás nos céus, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. 14. O vosso Pai celeste vos perdoará. 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. 26. Observai as aves do céu. Vosso Pai celeste a sustenta. 32. Vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Capítulo 7, verso 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. E por fim, verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, quando uma palavra aparece mais de uma vez num texto, isso deveria chamar a atenção a nós. Ainda mais quando ela aparece aqui mais de 10 vezes, quase 20 vezes que a palavra céu aparece. Então Jesus quer que nós olhemos para o quê? Para o céu. Tanto é que a maioria dos ensinos que são trazidos aqui no Sermão do Monte são justamente esses.
que são as bem-aventuranças? Olha, são bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que aos olhos do mundo são totalmente desprezados. Mas por que eles são bem-aventurados? Porque eles olham para o céu. Porque aqueles que olham para o céu serão consolados, herdarão o reino dos céus, serão fartos, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. Relativizando aquilo que é terreno, aquilo que é passageiro, tendo em vista aquilo que é celestial. Ou então os textos que eu mencionei aqui, lá no capítulo 6, versos 2 a 4, ele fala justamente sobre essa ideia. Há homens que, quando dão esmolas, dão para serem vistos pelos homens. E eles já receberam o galardão que eles queriam. Se eles querem ser vistos, eles estão sendo vistos. Ótimo. Mas aqueles que dão esmolas com uma motivação correta, à luz da ética do reino de Deus, esses fazem em secreto, porque o Pai que vem em secreto o recompensará. Uma recompensa muito mais elevada, de cunho espiritual, que é concedida àqueles que creem em Deus e que relativizam a glória terrena. Versos 16 e 18, mesma coisa. O que ele está falando? Sobre o jejum, aqueles que jejuam para ser vistos, aqueles que realmente jejuam diante de Deus. O Pai que vem em secreto o recompensará. Nos versos 19 a 21, ele vai falar sobre os tesouros nos céus. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Tesouros de cunho espiritual, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus nos chama, então, a olharmos para aquilo que é mais elevado e celestial. Para aquela glória que pertence a Deus, não a glória terrena, que foi prometida por Satanás a ele, mas ele preferiu permanecer fiel ao Senhor, tendo em vista uma recompensa muito maior. E ele fez isso à luz do primeiro mandamento. O que diz o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Foi inclusive dessa forma que ele respondeu a Satanás. Ele citou o texto de Deuteronômio 6, que basicamente resume essa ideia. Amarás a teu Deus e só a ele darás culto. Muitas vezes nós, de fato, cultuamos aquelas coisas que são ídolos em nosso coração, que não são verdadeiramente o Senhor. Nesse sentido, nós desobedecemos à vontade do Senhor e trocamos o serviço que deveria ser dado apenas a Deus para aquilo que é terreno, aquilo que é material. Muitas vezes Satanás nos tenta desta forma, nos fazendo abandonar a obediência e o serviço que devem ser dados unicamente ao Senhor, para que nós busquemos talvez glória e promoção pessoal, satisfação de desejos terrenos e carnais. Mas Jesus nos mostra então de que forma nós podemos resistir a essa tentação. Tudo bem até aqui, irmãos? Segunda tentação. Podemos passar para a terceira? Alguém quer comentar algo? Então vamos à terceira. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Nós vemos aqui um claro contraste entre o povo de Deus no deserto e Jesus Cristo. Tanto é que ele vai responder, Jesus Cristo vai responder, contrastando aquilo que o povo de Deus fez no deserto, como nós lemos no Salmo 95, que provou ao Senhor, colocou o Senhor à prova, com o que ele estava fazendo como verdadeiro filho de Deus. E como eu mostrei para os irmãos quando nós expusemos Mateus capítulo 4, o objetivo do texto aqui não é como se Jesus estivesse em uma boa situação, uma situação segura, e ele se expusesse em uma situação de risco para ser salvo por Deus. Os irmãos lembram? Na verdade, a ideia é a contrária. Jesus estava em uma situação de risco, com fome por 40 dias, passando por sua humilhação. A tentação era para que ele se apegasse à segurança certa. Porque ele, como filho de Deus, como verdadeiro Deus, tinha todos os anjos debaixo da sua autoridade. Mas passar pela humilhação significava não se apegar a essa segurança que Cristo tinha. Ele precisava passar pela vulnerabilidade. Ele precisava passar por esse momento vulnerável, confiando apenas em Deus. Não utilizando aquilo que estava a seu alcance para conquistar segurança. Que não foi o que o povo fez no deserto. Qual foi o problema do povo no deserto? Não confiar em Deus. Deus não havia prometido que os levaria à terra prometida? Por que eles precisavam falar: o Senhor não está dando pão para a gente, o Senhor não está dando água, não está dando carne? É, exato. E isso foi colocar o Senhor à prova. Porque Deus já tinha prometido todas essas coisas que o sustentariam. Mas eles queriam uma segurança mais visível, uma segurança mais clara. Que é o que Satanás propõe a Jesus aqui. Olha, tenha certeza da sua segurança, tenha certeza de que você vai ficar seguro. Mas Jesus sabia, ele precisava passar pela humilhação. Precisava passar pela vulnerabilidade.
Nós vemos diversos textos que falam sobre isso que aconteceu com o povo de Deus. O povo tentou o Senhor demonstrando falta de fé durante a provação no deserto. Eles queriam manifestações visíveis de que Deus estava guardando. Não queriam simplesmente exercer a sua fé. É o que acontece em Êxodo 17. Deuteronômio capítulo 6, verso 16, faz referência a esse texto. Alguém lê para mim Deuteronômio 6, verso 16? É um texto que faz parte dessa gama de textos que Cristo está citando entre o capítulo 6 e o capítulo 8 de Deuteronômio. É o que Jesus cita. Não tentareis ou tentarás o Senhor teu Deus como fizestes em Massá, quando o povo estava no deserto, reclamou por água, reclamou por comida, por carne, que é um evento que é narrado em diversos lugares do Antigo Testamento. Em Deuteronômio aparece mais 2 vezes. Nós vimos no Salmo 95, o salmista falando que não devemos colocar o Senhor à prova como o povo fez em Massá e Meribá. Em Hebreus isso vai ser colocado justamente para contrastar a fé que nós devemos ter com o povo no deserto, que não teve fé, por isso desagradou o Senhor, e Deus jurou em sua ira: não entrarão no meu descanso, como de fato não entraram. E nesse sentido Jesus se mostrou diferente de Israel. Justamente por crer em Deus, ele se recusou a colocá-lo à prova, como nos diz Lucas capítulo 4, verso 12, preferindo ficar em uma situação de vulnerabilidade, mas confiando unicamente na proteção do Senhor. E aí o nosso autor diz que quando nós nos afastamos da vida de fé, em especial no contexto da tentação, nós colocamos Deus à prova. Queremos que Ele nos proteja enquanto intencionalmente entramos em pecado. Ao brincar assim com Deus, colocamos-nos em perigo, pois Ele jamais promete refúgio no contexto da nossa rebelião. É claro que quando o povo de Deus estava no deserto, Deus, por pura misericórdia, respondeu à provação do povo dando pão e dando água. Mas o resultado disso foi que eles não entraram na terra prometida. Nenhum deles entrou para desfrutar daquilo que Deus havia prometido. E nesse sentido, quando nós tentamos ao Senhor, quando colocamos o Senhor à prova, quando estamos em flagrante pecado, Deus não tem obrigação nenhuma de nos livrar e dar refúgio quando nós o provamos, quando nós colocamos à prova. Por isso, o grande perigo de nos afastarmos da vida de fé, de nos afastarmos daquelas coisas que Deus nos concede para fortalecer a nossa fé, e assim, de forma petulante, acharmos que Deus tem a obrigação de nos livrar de todas essas coisas. Acredito que a maioria, não que eles perderam, mas que eles não eram de fato salvos. Exato. Mas a ideia parece ser muito forte, de fato, de que eles não entraram na glória, pelo menos a maioria deles. A gente não pode afirmar com certeza, porque, por exemplo, Moisés não entrou na terra, só que Moisés claramente foi salvo. Ele aparece no Monte da Transfiguração e tudo mais. Sim. É difícil, porque, veja só, sim. Aham. Até a gente viu, a gente está vendo nos estudos de quarta-feira aquilo que aconteceu com as moabitas, né? Que eles começaram a se casar com as moabitas, elas trouxeram a idolatria moabita para o meio do povo. O texto diz que Deus mandou uma peste que matou milhares de pessoas, né? Então, de fato, é difícil a gente cravar, mas quando a gente vai para Coríntios, Paulo utiliza isso como alerta para o povo daquela época, dizendo que Deus não se agradou de quase ninguém daquela geração, de que eles foram batizados no mar, de que eles desfrutaram do alimento espiritual, mas que Deus não se agradou deles. E pela força que Paulo utiliza aqui, é difícil a gente falar se eles foram salvos ou não. 1 Coríntios capítulo 10. Vamos abrir rapidinho para ver? Até porque é um texto que fala sobre tentação. 1 Coríntios capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se.
E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Observe o paralelo que é feito aqui. Ele fala que o povo daquela época foi batizado, como o povo de Corinto havia sido. Comeu de um manjar espiritual, como o povo de Corinto participava da ceia. Mas Deus não se agradou da maioria deles. E aí ele usa isso como advertência para falar para o povo hoje, olha, não sejam idólatras, não sejam imorais, não coloquem o Senhor à prova, não murmurem. E qual é o resultado natural da imoralidade e da idolatria? Por que Paulo faz essa ameaça tão clara àquelas pessoas em Corinto? Será que era simplesmente porque eles não entrariam na terra prometida, física? De não ser salvo. Exato. E ele usa como paralelo o povo não ter entrado na terra prometida. Eu tendo a achar que pelo menos, assim, a gente não pode cravar que todos, com exceção de Moisés, não foram salvos, né? Mas que a maioria, de fato, não foi. Eu tendo a achar que não. Sim. Não creio. Exatamente. E aí que é o grande perigo. Por isso que a gente viu a importância nas aulas anteriores dessas ameaças que nos são dadas. Por que Deus nos traz ameaças? Para que nós, verdadeiros crentes, sejamos levados a afastar dessas coisas que podem nos fazer enfraquecer a fé. E para que aqueles que talvez tenham a fé falsa sejam também exortados, ou que talvez ainda nem sejam crentes, para que sejam exortados dos perigos sobre aqueles que desprezam a palavra de Deus. Mesmo, o texto diz, desfrutando do batismo, desfrutando da ceia do Senhor, desfrutando de todos aqueles benefícios espirituais da aliança, mas talvez não sendo verdadeiramente crentes. Então são ameaças reais que o texto traz. Ameaças para que a gente justamente evite. Sim. Demonstração de incredulidade, né? Pelo menos a maioria deles. Eu tendo a achar isso. Claro, vai ter gente que talvez discorde e apresente outros argumentos, mas esse texto de 1 Coríntios é muito forte. É uma ameaça bem forte para a gente considerar. Então, para concluir, vencendo as tentações. O que nós vimos então como antídoto para as tentações à luz de Cristo? Vivermos pela fé, como Cristo viveu. Confiar em Deus é reconhecer que Satanás não é páreo diante do seu poder, do poder de Deus. Nós, por nós mesmos, não podemos resistir às tentações, mas temos a ajuda e força necessárias apenas em Deus. É que Hebreus 2, 17 e 18 diz: Cristo Jesus, Ele mesmo passando por tudo isso, sendo tentado à nossa semelhança, o texto diz, Ele pode socorrer aqueles que são tentados. Cristo não é apenas alguém que conhece intelectualmente o que é a tentação e por isso Ele nos ajuda. Ele mesmo passou por isso, em um grau muito maior do que todos nós vamos passar. Por isso Ele é fiel a nós, é fiel às promessas que nos concede, inclusive no meio das tentações, nos provendo escape para sermos livres delas. Devemos orar diariamente para que Deus nos livre das tentações. É isso que Jesus nos ensina na oração dominical. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que significa isso? Quando nós dizemos isso, nós reconhecemos que somos tão fracos que por nós mesmos não podemos subsistir por um só momento. Além disso, nossos inimigos declarados, o diabo, o mundo e a nossa própria carne, nos tentam continuamente. Por isso pedimos ao Senhor, sustenta-nos e fortalece-nos pelo poder do Teu Santo Espírito, a fim que neste combate espiritual não sejamos derrotados, mas possamos fortemente resistir, até que finalmente alcancemos a vitória final. Nosso catecismo fala isso também, nosso tempo é curto para vermos tudo, em outra oportunidade nós refletimos, mas a suma é que Deus nos concede o escape para as tentações. Nós vimos isso no texto de Coríntios agora que nós lemos. Deus nos protege pelo seu poder e isso é feito pelo intermédio da fé, quando contemplamos a glória de Cristo. 1 Pedro 1, 5 a 9 vai falar sobre isso, que a fé é o meio pelo qual Deus nos guarda, nos faz olharmos para Cristo, que Ele venceu as tentações. Então,
Por isso a necessidade de continuamente exercitarmos a nossa fé contemplando a glória de Cristo Jesus. Cristo resistiu à maior das tentações no Getsêmani, quando ele estava prestes a ser entregue para ser morto. De modo que a nossa salvação dependeu de Cristo ter aceitado pela fé a vontade do Pai, que era qual? Seu sofrimento e sua humilhação. E nesse sentido, resistir às tentações não é possível pelo nosso próprio poder. Não temos forças para nos ajudar, mas resistir às tentações só é possível com o dom sobrenatural da fé, concedido por Deus e fortalecido pelos meios de graça, especialmente a oração. Cristo foi alguém que orou nesses momentos de tentação, de provação, porque ele sabia que, por meio desse meio de graça, ele poderia ser fortalecido. E Cristo, então, é nosso maior exemplo de resistência às tentações, demonstrando-nos também nosso maior exemplo de fé. Mas mais que isso, ele mesmo é quem nos socorre quando passamos por tentações. Alguém tem alguma pergunta sobre a aula de hoje? Comentário ou consideração? Então, que Deus nos dê graça para sempre resistirmos às tentações que nos são feitas por Satanás, para que tenhamos nossa fé fortalecida, à semelhança de Cristo Jesus. Como os irmãos viram, nós estamos acabando esse primeiro bloco do nosso livro. Semana que vem vamos falar sobre as provações que Deus nos envia para sermos aperfeiçoados. E aí, no outro domingo, nós vamos concluir. No último domingo deste mês, nós vamos concluir com a última pergunta. Se a fé verdadeira sempre persevera e termina em vitória. O que nós vamos ver? Sim, aqueles que têm a fé verdadeira podem ter a certeza de que alcançarão vitória. Deus abençoe os irmãos. O presbítero Gumercindo nos fará o encerramento da escola dominical.